Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rogério, da equipe de Geografia aqui do ESAG Vestibulares. Estou aqui para a gente conversar a respeito da previsão de assuntos relativos à geografia para a prova do Enem desse ano. Vai fazer Enem? Sempre bom aí a gente estar preparado porque cai mais, o que pode ter maior chance de cair, certo? Eu fiz uma análise aí dos últimos vestibulares, das últimas provas do Enem, dos últimos anos, 2013, 2012, 2011, um apanhado geral aí. Nós temos algumas questões de assuntos específicos que costumam aparecer bastante. Vamos ter aí uma ideia do que costuma cair? Vamos comigo. População. A parte da geografia que trata sobre a demografia, os estudos populacionais. É quase um lugar comum, é quase certeza aí. Não só o Enem, mas é um assunto muito presente nos vestibulares. Só que o Enem dá uma ênfase interessante à parte da população. Que parte específica? População é um assunto muito aberto, né? Mas o Enem gosta basicamente de dois assuntos. A parte das migrações. Nós estamos vivendo atualmente no Brasil um período bem aquecido no que diz respeito às migrações, né? Até pouco tempo atrás o Brasil só era um país basicamente de saída, nós éramos um país de emigração. Os brasileiros saíram daqui em busca de trabalho, de ofertas, né? Possibilidades de profissionais em outros países. Só que os tempos mudaram. Então boa parte das questões que tratam sobre as migrações colocam o Brasil em um outro patamar, o Brasil ocupando aí a posição de país receptor. Então nós temos as migrações de povos latino-americanos, aqui bolivianos, haitianos vindo ao Brasil, temos as migrações africanas, angolanos, senegaleses, nigerianos vindo ao Brasil. Então é bacana você prestar atenção nessa parte. População no que diz respeito às migrações. Legal? Outra parte relativa à população, no que diz respeito, isso é assunto clássico da geografia, assunto clássico no que diz respeito à geografia humana. Pirâmide etária. Lembra o que é isso? Lembra, né? Você estudou? Pirâmide etária é aquele gráfico que mostra a distribuição da população quanto ao gênero e quanto às faixas etárias. Então a pirâmide etária ela mostra a evolução da população de um país. Geralmente duas pirâmides para serem comparadas, né? Uma pirâmide de anos anteriores, uma pirâmide mais atual, mostrando aí uma mudança no comportamento da população. Só para lembrar coisa bem rápida, pirâmides de base larga indicam elevada natalidade, pirâmides de topo estreito, aí uma baixa expectativa de vida. O Brasil vem aí numa transformação da sua pirâmide etária, certo? A nossa pirâmide etária caminhando aí a passos largos até, para uma pirâmide cada vez mais próxima dos países desenvolvidos. Há um encurtamento da base, né? Nós estamos aí com uma diminuição da taxa de natalidade e também um aumento do topo. O Brasil aumentando aí suas condições socioeconômicas e com isso aumentando a expectativa de vida. Vale a pena você lembrar também, revisar a parte de pirâmides etárias. Assunto aí recorrente. Legal? Outra parte de geografia física, não tem escapatória. Existe aí a parte da geofísica clássica e muito especificada de Brasil, tá? Dentro da geografia física, os dois principais temas. Clima, tudo que diz respeito ao clima, então fatores climáticos, lembrar aí como a latitude influencia, como a altitude influencia, o relevo, correntes marítimas, as massas de ar que atuam no Brasil. Não só as características climáticas, mas é bom você ficar atento também àquele gráfico que mostra que tipo de clima predomina em cada região do Brasil. Lembra o nome daquele gráfico? Climograma. O mesmo gráfico ele mostra temperatura em uma linha e as barras que indicam o índice pluviométrico. Você, através de um climograma, você consegue identificar se é clima tropical de altitude, clima semiárido, clima subtropical. Vale a pena você lembrar essa parte também. Junto com o clima, aparece aí um assunto irmão quase, né? O clima influenciando muito na parte da vegetação. Então, os dois principais temas de geografia física, clima e vegetação. Vegetação brasileira, então você lembrar ali da parte dos domínios morfoclimáticos, domínio de mar de morros, domínio das araucárias, o cerrado, toda essa variação da vegetação e é importante também os processos aqui no Brasil, atividades econômicas que acabam infelizmente devastando as vegetações nativas. Então a floresta amazônica, aí, todo o arco do desmatamento da Amazônia em função do agronegócio, as frentes do agronegócio, soja principalmente, algodão, cana-de-açúcar, avançando sobre a Amazônia. Isso aí é sempre muito importante. O cerrado também passando muito por esse processo de devastação. Vale a pena você revisar clima e, junto com isso, vegetação, porque são dois assuntos muito ligados. E nem gosta bastante dessa parte. Legal?
Bom, fora essa parte aqui, agora não é exatamente uma parte clássica do Enem, mas o Enem é uma prova que tem muito um viés também de atualidades, legal? O Enem pega carona nos assuntos da atualidade e, obviamente, os assuntos mais ligados à geografia. Usando essa temática, esse raciocínio, na parte de conflitos mundiais, esse ano vale muito a pena você revisar a situação aí, a crise que se desenrolou e ainda está se desenrolando entre a Ucrânia e a Rússia. Você lembra, né, no começo do ano, a Ucrânia, o presidente da Ucrânia, no começo do ano, toma uma decisão de afastar a Ucrânia das negociações para a entrada na União Europeia. Isso provoca toda uma reação popular, há um levante popular que acaba derrubando o presidente. A Rússia intervém, acaba anexando depois a Península da Crimeia. Tem todo um desenrolar aí geopolítico bem truncado e complicado, só que como isso se desenrolou ao longo do ano todo, a chance de isso aparecer no Enem é muito grande. Não esqueça de relacionar essa parte de conflito com os interesses no que diz respeito à energia, mais precisamente do gás natural. A Ucrânia aí como lugar ali onde passam os gasodutos, o gás natural e do petróleo, né, que a Rússia extrai na região do Mar Cáspio e tem que passar pela Ucrânia. Vale a pena você prestar atenção nessa parte também, especificamente esse ano. Legal? Por último, também é um assunto clássico, mas que esse ano também ganhou uma importância adicional. Tudo que diz respeito à chamada questão ambiental. São os assuntos ali que diz respeito aí aos problemas do meio ambiente. Bom, estamos em um ano em uma situação típica, mas peronomútil, digamos assim, de variações em relação ao clima, mas que são variações muito mais ligadas ali a modificações no meio ambiente, modificações antrópicas, o homem modificando características naturais. E aí aparece o El Niño. El Niño é um fenômeno climático, mas ele entra aí também como parte integrante das questões ambientais, porque ele é uma alteração das condições normais do clima. Então você vai lembrar que o El Niño, em função do aquecimento normal das águas do Pacífico e todas as consequências que isso traz para o Brasil. Junto com o El Niño, vale sempre você lembrar ali do assunto, né, um macro assunto, aquecimento global. Fala-se muito, né, sobre aquecimento global, se ele existe, se ele não existe, existe a corrente dos que acham que o aquecimento global é exagerado, mas sem fazer juízo de valor, vale a pena você lembrar do efeito estufa, o aumento da concentração de dióxido de carbono, CO2 na atmosfera, e que isso acaba provocando aí um aumento médio da temperatura no planeta Terra. Legal? Fazer um apanhado geral de geografia aí, faz uma revisão tranquila, bem focada nesses principais assuntos. Geografia vai ser tranquila para você no Enem, tá bom? Espero ter ajudado aí com esses principais tópicos. De desejo de antemão uma excelente prova, que você tenha o melhor desempenho possível no Enem, tá bom? Grande abraço, tchau!